que não dão conta de ficar pelo menos 7 minutos no palme. Vocês têm alguma dica? Bem, eu sou a rainha da conquista, Da né? adaptação. Eu sou a rainha da conquista dos bebês, então vamos lá, né? Eu e a Márcia Dias, né? E é, a minha dica é a seguinte, depois você complementa a sua assim. Sim, aham. Opa, meu celular foi embora. Não tem problema. A minha dica é assim, eu nunca começo com os bebês quando eles se irritam, ficam muito agitados com 7 minutos. Primeiro eu coloco, apago todas as luzes, né? Deixo a salinha escura, ou eu coloco, dou a máscara na mão, quando a criança não tem essa percepção, mas mesmo assim, não tem a percepção tátil, não tem a percepção de que ela está com uma máscara na mão, ela não tem a percepção disso, eu coloco a máscara na Aham. mãozinha dela, vou começando a passar no olhinho, ou a gente pode começar com uma fraldinha também, cobrindo com a Sim. fraldinha. Se ela se irrita, você tira. E aí, aos poucos, você vai conquistando. Eu tenho crianças assim que, tipo, eu levei 7 meses, crianças só com estrabismo, tá? Sem nenhuma condição neurológica. Que levou 7 meses para aceitar a máscara. Mas era assim, um dia eu dava na mão, no dia seguinte eu tentava colocar só um pouquinho, ou deixava pendurada aqui no pescoço, mas eu sempre com uma fraldinha brincando do escondeu, ela se irritava, eu tirava. Então, Aham. assim, são técnicas, né? O feeling vai É, falando mais rápido para a gente como essa conquista. E tem crianças que aceitam de primeira, quando dá 1 minuto já querem tirar. E aí é que exatamente. entra a questão do esperar, que eu acho muito importante que hoje as crianças, hoje em dia, mesmo as crianças atípicas, não têm essa consciência do esperar, porque é Não tudo mesmo. imediato, né? A criança chora, a mãe dá na mão. Eu não tô é, Não é como que eu uma posso crítica, dizer? né? Não tô criticando, mas assim, a Nem criança julgando, chorou, né? não precisa dar na mão. Você fala assim, a mamãe, enquanto você fala, você vai pegando e vai aproximando. E esse é um tempo de espera que a criança vai aprendendo, né? É. A criança chorou, espera um pouquinho que a mamãe vai pegar e te dar na mão. E aí, dá na mão. Então, todo esse processo levou segundos. E esses segundos podem ser aumentados até chegar aos 7 minutos, no caso, né? Não que a criança vai esperar 7 minutos para pegar, mas Que, ela entender esse palming de 7 minutos. Não sei se ficou o claro e se você que quer ficou, complementar. ficou. O que eu fazia no consultório, mas eu passava pelas mesmas dificuldades. As crianças maiores, às vezes, eram mais resistentes que as menores. Sim. E uma coisa que eu fazia que dava certo, principalmente com os pequenos, com os bebês, eu chamava a mãe e pedia pra mãe cantarolar uma musiquinha. Às vezes as mães ficavam meio sem graça, né? Porque pensa ficar cantarolando lá do lado da terapeuta, né? Eu falava, mãe, canta, conversa com ele como você faz um pouco antes dele dormir, pra ele se acalmar. É, dê o seu toque pra ele agora. Então a gente deitava ele na maca e a mãe encostava a cadeira do lado e ficava ali fazendo aquele cafuné na criança. E aí a gente ia fechando o olhinho dela com uma fraldinha, eu também usava a técnica da fraldinha. Aí depois a gente vinha com a máscara, mas uma máscara de um Máscara. paninho que a mãe comprava e ela usava em casa. Então, aí ela na terapia ela também trazia e a gente acabava usando a mesma, porque a criança vai se familiarizando, aquilo é Rezando com dela, aquilo. então ela traz a máscara dela. Hoje, por causa da pandemia, não existe outra saída, né? Ela tem que estar com a Cada máscara um, dela. cada um Cada tem a um com o sua. seu. Então, eu digo assim, mas é muito uma questão de você ter um jogo de cintura. Porque tem Sim. situações que, gente, uma vez 5 minutos de palming, tô eu com uma criança fazendo palming, ele com a máscara deitado e eu contando. Ai, porque era uma vez, igual a história que a gente aprendeu lá na imersão em neurovisão. Vamos contar uma Aham. história para criança se imaginar lá no escuro. A sala tá toda escurinha. E aí eu comecei, então era uma vez, vamos contar uma história? Então era um menininho. Ele falou, então vamos contar a história aí de Pinóquio, beleza?
E aí a gente foi na história de Pinóquio, e aí Pinóquio, Gepeto e não sei o quê. E aí faltando, eu acho que era 2 minutos que faltava pra acabar. E a gente no meio da história, e daí de repente o meu paciente fala assim, o Pinóquio abriu uma porta. Eu falei assim, ele abriu uma porta? E o que tem lá dentro? Tá tudo branco. Eu falei, não! Não, tá tudo escuro, vamos apagar essa luz. Porque eu queria que ele, né, Aham. imaginasse tudo Nasce escuro. que tava escuro. É, que tava tudo preto, que tava tudo escuro. Então, é muito legal. A gente tem situações, assim, como eu já tive crianças que, no meio do relaxamento, ele ergue a máscara, tá acabando? Eu falei, gente, não pode abrir o olho. Qual foi a parte que eu expliquei que não pode abrir o olho? Então, a gente Então, tem que ter um jogo de cintura. Você não vai falar pra criança, ó, porque você fez isso, a gente vai começar tudo de novo. Então, não. você tem que ter todo um jogo de cintura, Isso. não. Olha, não Então, pode isso, você tirar. sabe que é engraçado? Que quando acontece isso deles levantarem, como eu tô sempre ali de olhinho no relógio, eu anoto, né, gravo, ó, você ficou 4 minutos, tá? Da próxima vez a gente vai ficar mais um pouquinho, mas mesmo assim eu tento voltar. Tem crianças que não aceitam e não voltam, mas no dia Aham. seguinte eu já consigo um pouco mais até chegar Eu falo que é no uma ponto que eu. conquista, né? A Sim. gente, a gente como estimuladora visual, acredito que você tem essa prática também. Quando o clínico, né, o oftalmo, o avaliador passa um tempo de uma prescrição de oclusão, a gente passa pela mesma situação, porque a Sim. criança não quer usar. Ela não quer ficar. Às vezes tem crianças, eu tinha crianças que ficavam 4 horas, 3 horas. Gente, é muito difícil para um pai adaptar uma criança assim. E os pais querem vincular o negócio no olho da criança e deixar a criança lá todo aquele tempo. E o que eu sempre falava era, pai, vamos pensar no maratonista? Ele não começa correndo 50 quilômetros, né? Quilômetros. Quem sabe ele começa correndo 3, 5, 10 e vai aumentando. 10, É gradativo. exatamente isso. E quando a gente pensar na máscara, né, para fazer um palming, quando a gente pensar em fazer uma adaptação de oclusão, vai ser a mesma coisa, sabe? A gente ter esse olhar de que, opa, se eu não tenho a capacidade, às vezes, de sair correr na rua e correr 50 quilômetros, por que que eu quero que meu filho ontem teve a prescrição do tampão e hoje ele fique Às 4, 5, 5 horas? 4 horas Ontem ele foi aprendeu indicado. hoje ele aprendeu a fazer o palmo, eu quero que amanhã ele já faça 7 minutos. Esse seria o mundo ideal. Às vezes ele acontece, né? Porque a gente tem Sim, muitos pacientes assim, muito abertos, eles compram a ideia da terapia. E eu sempre, uma coisa que, mesmo com os pequenininhos, eu acredito que a Darlene também faça isso, é você contar o porquê que ele tá fazendo aquilo. Eu falo que a gente forma minis estimuladores, porque estimulador. eles sabem Sim, de sim. tudo. O Aham, que a gente é, está fazendo, por que que é importante, por que que não pode tirar, por que que não pode abrir o olho. Você vai aos exato. pouquinhos contando e a criança ela sabe fazer. Tanto que eu lembro que teve um paciente meu que ele queria que o pai fizesse palma. E daí o pai se propôs a fazer. E aí ele colocou no celular tantos minutos. E daí nisso acho que tocou o celular do pai, né? E o pai era Aham, trabalho, né? O pai queria atender. Ele falou: Não, pai, você tem que entender que não pode abrir o olho e não pode tirar a máscara. Agora você vai começar tudo de novo. Aí o pai disse que falou: Suelen, você não acredita o que aconteceu lá em casa? Eu falei bem assim: Olha, eu estou formando minis estimuladores, sim, sim. né? Porque eles compram a ideia. E é bem legal que eles compram a ideia mesmo e as crianças têm ajudado, né? Porque, na verdade, assim, como a gente faz como a gente está modulando, então são exercícios que são necessários serem Necessário. feitos com oclusão, né? Tem É. alguns que não tem como, você tem que fazer a oclusão. E aí, aqueles exercícios são 3, 4 minutos, né? E de repente você fala assim, ó, são poucos minutinhos, a hora que despertar aqui o alarme, Aham. a gente tira e vai fazer um outro bem legal sem, né? Então fica essa essa questão assim de que a criança consegue compreender que ela não vai ficar durante a sessão aquele período todo de tampão e a gente em cima dela. Olha aqui, olha aqui, É. olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não, Uhum. a gente vai de uma Outra. forma mais lúdica, mais envolvente, fazer com que ela olhe sem a gente precisar ficar chamando tanto atenção, né? E aí o interesse Exatamente é isso. maior.